Olá, meus amigos, estamos aqui novamente. Este é o canal Princípios de Física Básica. Eu sou o Luiz e vamos dar início a um novo conteúdo. Nos vídeos anteriores eu trabalhei aí questões de cinemática e neste e nos próximos vídeos iremos estar trabalhando aí com a dinâmica. Porém, antes de falarmos das leis de Newton, nós vamos falar aqui sobre uma ferramenta muito importante que vamos utilizar aí, que são os vetores. E para falarmos de vetores, eu vou fazer aqui um comentário breve sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Aí nós temos as grandezas escalares e grandezas vetoriais. Eu coloquei aqui alguns exemplos de grandezas escalares: volume, massa, comprimento, tempo. E coloquei também suas unidades aqui dentro de parênteses. Estas unidades estão no SI, que é o Sistema Internacional. Foi dadas também aí grandezas vetoriais, como deslocamento, velocidade, aceleração, força. São alguns exemplos. Eu poderia citar muitos exemplos aí. E coloquei suas unidades também tomadas aí no SI, né? Pois bem, vamos falar aqui rapidamente sobre as grandezas escalares. Vamos aprender a diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. Grandezas escalares são aquelas que, para ficarem bem determinadas, tudo que se precisa é do seu valor, que também nós chamamos de módulo, e da sua unidade, ok? Por exemplo, vamos tomar aqui o volume. O volume pode ser dado em litro, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, mililitro. No SI, o volume é tomado em metro cúbico. Pois bem, suponhamos que você vá um mercadinho aí perto da sua casa, e aí você chegue para o comerciante e peça para ele 1 litro de leite. Observe que quando você fala 1 litro de leite, já fica claro para o comerciante o que você quer. Você não precisa acrescentar mais nada. Ele já sabe que você quer um volume de 1 litro de leite. Assim como, por exemplo, a massa. Se você aí chegar no supermercado, falar para o comerciante que quer 2 quilos ou 2 quilogramas aí de açúcar, já fica claro, ele já sabe o que você quer, ok? Então, grandezas desse tipo, onde você, citando simplesmente o seu valor ou módulo e a sua unidade, já determina a grandeza, não sobra nenhuma dúvida. Grandezas desse tipo são grandezas escalares. Por outro lado, as grandezas vetoriais, além do seu módulo, que é o seu valor, e a unidade, precisamos também de outras informações para determinar tais grandezas, ok? Vamos tomar como exemplo de grandeza vetorial para fazermos uma análise o deslocamento. Imaginemos aqui este ponto A no meio de um cruzamento aqui entre duas rodovias, uma rodovia horizontal e uma rodovia vertical. Aí eu poderia dizer para vocês que o ponto A vai se deslocar 100 metros. Veja, eu falei se deslocar, vai ter um deslocamento de 100 metros. Pois bem, e para onde é que este ponto vai? Vai para o norte, para o leste, para o oeste, para o sul? Perceba que resta aí uma dúvida, fica uma dúvida no ar, né? Na verdade, veja que quando você diz que o ponto A vai se deslocar 100 metros, isso não é o suficiente, não é informação suficiente para termos uma ideia do deslocamento do móvel. Agora, se eu disser que o móvel A vai se deslocar 100 metros para o norte, aí sim nós já temos uma ideia bem clara aí do deslocamento. Então, grandezas que se comportam desta forma, onde além do seu valor você precisa dar uma orientação para ela, essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais, ok? No caso, o deslocamento é uma grandeza vetorial, pois além do seu valor, precisamos também dar a orientação do deslocamento. Então, o deslocamento ele é caracterizado pelo seu módulo, que é o valor do deslocamento, a sua direção, a direção do deslocamento, prestem bem atenção nisso, a direção é a reta que contém o deslocamento. Por exemplo, se o ponto A saiu para o norte,
A direção do deslocamento do ponto A é esta vertical aqui, ó, ok? Se o ponto A tivesse se deslocado para o leste, a direção do deslocamento seria a horizontal. Então, a direção é a reta que contém o deslocamento, ok? A direção aqui do deslocamento, neste caso, é essa reta que contém o deslocamento. Pois bem, e temos o sentido. Olha só, o sentido aqui do ponto A foi para cima, no caso para o norte, mas poderia ter ido para a direita, leste, para baixo, sul, para a esquerda, oeste, ok? Pois bem, grandezas que se comportam desta forma são chamadas de grandezas vetoriais. Então, generalizando, uma grandeza é dita vetorial quando, para determiná-la perfeitamente, além do seu módulo, nós precisamos da direção e o sentido desta grandeza, ok? Vamos tomar outro exemplo de grandeza vetorial. Aqui na figura nós temos um bloco apoiado numa superfície horizontal, que poderia ser a superfície de uma mesa, e neste bloco está sendo aplicada uma força que é representada por essa seta aqui orientada e por essa letrinha encimada por uma seta. Mais na frente eu vou explicar para vocês esta anotaçãozinha aqui, ok? Pois bem, a orientação da seta aqui dá a orientação da força que está puxando este bloco aqui. E a direção dela é caracterizada pelo ângulo θ aqui que esta seta faz com a direção horizontal, ok? Um outro exemplo aí de grandeza vetorial, né? E o comprimento dessa seta aqui é diretamente proporcional à intensidade dessa força, é algo que mais na frente iremos discutir. Perceba que o efeito da força depende da orientação da seta, depende de como esta força está sendo aplicada, da orientação da aplicação da força. Portanto, força também é uma grandeza vetorial. A força ela tem uma intensidade. Para ficar também bem caracterizada, eu preciso dizer a orientação dessa força. Eu poderia ter aplicado essa força nesta direção aqui, ó, causaria um outro efeito no bloco. Poderia ter sido para cima ou para baixo e também na horizontal, ok? Mais na frente, nós iremos tratar justamente desta questão da força, né? Por isso que nós estamos aqui estudando vetores, que é uma ferramenta que vamos usar para trabalharmos aí com as leis de Newton, ok? Então fiquem ligados que nos próximos vídeos nós vamos estar trabalhando aí, fazendo uma análise melhor de vetores, trabalhando com componentes, soma de vetores, subtração de vetores e multiplicação de um vetor por um escalar. Então fiquem com Deus e até a próxima.